Eu tenho certeza que você já pegou seu hemograma, aquele exame de sangue que a gente faz rotineiramente, e olhou ali e ficou sem entender nada. Dá para eu confiar naqueles valores? Não dá? Aquilo é real, não é? Leva para o médico diz que está tudo bem, mas você está cheio de sintomas e não entende como é que está tudo bem, se você não está se sentindo bem. Então, eu estou aqui hoje para desvendar todos esses mistérios em torno do hemograma. Eu vou mostrar meu exame, vou explicar ponto por ponto do hemograma para você conseguir olhar seu exame em casa e também fazer essa análise sem depender de outros profissionais. Para você poder fazer a ligação dos resultados daquele exame com sintomas que você vem tendo, sem precisar que outros profissionais que às vezes não estão tão atualizados digam que está tudo bem sem estar, tá certo? Eu sou Nízia Oliveira, sou nutricionista, profissional da saúde e vou te ajudar com isso. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like nesse vídeo, encaminhar para os seus colegas para também eles ficarem bem por dentro desses exames, não ficar dependendo de outras pessoas. Inclusive eu tenho outro vídeo aqui que eu estou interpretando todo o meu exame de colesterol, que também é super interessante e vale a pena ser assistido. Eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, tá? Agora eu vou virar a câmera para começar a explicar a vocês tudo sobre o hemograma. Não esqueça de deixar sua curtida e de se inscrever no canal. Então vamos começar a análise do hemograma. Qual é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer? Do que é composto esse hemograma, né? Nele nós vamos avaliar a linhagem das células do nosso sangue, que são divididas na série vermelha aqui, que pode vir com o nome de eritrograma, que geralmente aparece aqui no início do exame, que é onde está das hemácias até o RDW. E a série branca, que pega aqui dos leucócitos até os monócitos, que aqui são as células do nosso sistema imunológico. E também as plaquetas. Tudo isso é o que compõe o nosso hemograma completo. Por isso que chama hemograma completo. Se eu pedir só o hemograma, sem ser o completo, só vai vir a série vermelha, tá? O completo compõe toda essa parte aqui. Aqui nós temos os valores de referência e aqui eu coloquei os valores ideais, que são diferentes dos valores de referência, que é o que realmente condiz com saúde, tá? Então você pode aproveitar, inclusive, e copiar aí do ladinho do seu exame. Aqui tem de cada célulazinha eu coloquei o valor ideal, certo? De tanto a tanto, que é o ideal de cada um deles. Então vamos começar pela análise da série vermelha, que é o eritrograma. Essa parte das células vermelhas, nelas nós conseguimos ver, primeira coisa, qual é a primeira análise que a gente faz aqui? O nosso nível de hidratação. Por quê? Se eu estiver desidratado, vai ter alteração em tudo no meu hemograma. Então eu não posso considerar esse exame, vou ter que descartar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a análise da hidratação, ver se vale a pena eu de fato analisar esse hemograma. E como é que eu faço isso? Eu pego o hematócrito, que é esse valor aqui, ó, 46. Vou pegar aqui 46 e vou dividir ele pelo valor da hemoglobina, que está aqui, que está no valor de 15,4, que vai me dar o valor de 2,98. Então isso quer dizer que eu posso sim considerar esse hemograma porque essa pessoa estava hidratada. O ideal é que dê igual a 3 ou maior que 3. Deu 2,98, então a gente pode arredondar para 3. Se der ali 2,7, 2,8, você ainda pode considerar. Agora, de 2,5 para baixo, esquece, você está desidratado. Então, vai ter alteração, pode falsear uma anemia, por exemplo. Então, a gente não considera esse exame, certo? Primeira coisa que tem que se ver é isso. Mas por que eu consigo ver o nível de hidratação analisando o meu hematócrito e minha hemoglobina? Primeiro, vamos saber quem são essas pessoas. A hemoglobina, minha gente, é uma molécula que fica dentro das nossas hemácias. E ela é responsável pelo transporte de vitaminas, de minerais, dos nutrientes e também do oxigênio, principalmente. Então, é essa parte aqui, a hemoglobina está dentro da hemácia, tá? E o hematócrito, ele nos mostra o percentual da porção sólida dentro do sangue, ou seja, a parte que não é líquida. É um concentrado de hemácias, leucócitos e plaquetas. O hematócrito é a parte sólida que vai estar dentro da minha hemácia, certo? Então, eu tenho hematócrito e hemoglobina. Então, o hematócrito aqui, ele tem que estar 3 vezes maior que o valor da minha hemoglobina. Então, faço essa divisão, divido ele pela hemoglobina, por isso que o valor aqui tem que dar 3 ou maior que 3. Isso quer dizer que eu estava hidratado, certo? Então, outra coisa que pode deixar falsear aqui o exame, o hematócrito, ele pode alterar também por outras razões, não só pela desidratação. Ele também pode alterar em que situações?
Se for uma pessoa que vive em lugar de grande altitude, pessoas que fazem montanhismo, por exemplo, porque já que eu vou ter uma menor quantidade de oxigênio naquele ambiente, então o corpo ele responde produzindo mais eritrócitos na tentativa de aumentar esse transporte de oxigênio. Então o hematócrito aqui vai dar bem alto nessas pessoas que estão em altitudes, certo? Então também pode alterar esse valor. O uso de testosterona em excesso, que deixa o sangue mais viscoso e por isso também pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Ele também altera aqui o hematócrito para mais. E a falta de sono, no caso, na falta de sono, o hematócrito vai ficar mais baixo, porque isso mostra que a pessoa não tem uma boa renovação celular, porque ela não está dormindo muito bem, o que prejudica a produção de células, inclusive as células sanguíneas. Então, se o hematócrito der baixinho aqui, pode ser falta de sono, mas aí a gente vai descobrir conversando com a pessoa, né, que trouxe o exame. Então, feita essa primeira análise, passou, está hidratado, vamos continuar analisando esse hemograma. O que é que a gente tem aqui? Já falei da hemoglobina, né, que vai ser a responsável pelo transporte de tudo dentro do nosso sangue. O hematócrito, que é a parte sólida, né, dentro dessa célula sanguínea. E aqui nós temos o VCM. Quem é o VCM? Ele é o volume da hemácia, ou seja, é o tamanho que essa hemácia vai ter, certo? E aí quem faz esse processo de deixar ela grande ou pequena para que ela consiga passar nos nossos vasos de modo fluido, modo tranquilo, é a divisão celular. Então imagina aqui, ó, que eu tenho o tamanho da hemácia aqui, tenho ela assim, tenho ela grandona, pequenininha, e aqui eu tenho o vaso sanguíneo. E eu preciso que essa hemácia passe por dentro desse vaso, certo? Então o VCM é que vai me dizer o tamanho que está essa hemácia, se ela está grande ou está pequena. E o que é que ele quer me dizer com esse valor? Aqui a gente tem o valor ideal dele. VCM aqui tem de 89,8, o ideal é de 86 a 92. Então tá dentro do valor ideal que eu coloquei aqui do lado, tá? Então, se tiver alteração no VCM, o que é que a gente consegue ver? Porque a gente tem a divisão celular, certo? E esse processo de divisão celular, ele acontece através de um processozinho chamado de metilação, que é o nutriente ali vai estar doando um grupo metil para poder ter a divisão celular e as células ficarem do tamanho que tem que ficar, tá? Pequenininhas para poder passar aqui dentro desse vaso sanguíneo. Então, quando eu tenho um problema ali na metilação por falta de vitaminas, principalmente do complexo B, a B9, a B12, a B6 e a B2, principalmente, são essas, mas principalmente aqui, ó, B9 e B12. B9, para quem não sabe, é o ácido fólico, é o metilfolato. Quando eu tenho deficiência de B9 e de B12, o que é que vai acontecer? O meu VCM aqui, ele vai dar alto. Por quê? O tamanho da minha hemácia vai estar grande, não vai estar conseguindo ter uma boa divisão celular, então ele não vai conseguir passar de modo fluido pelos vasos. Então eu fico com anemia, mas é um tipo de anemia diferente. Não é por carência de ferro, é por carência da vitamina B9 ou B12 principalmente. Por isso que a gente tem que olhar lá o exame, como é que está o exame do ácido fólico e o exame da B12, quando o nosso VCM aqui dá alto. Então pode ser anemia por conta disso, certo? Você vai olhar aqui, ó, hemoglobina, hematócrito deu baixo, então vamos olhar, analisar o VCM para saber que tipo de anemia é essa. Já se o VCM der baixo, então é anemia provavelmente por falta de ferro. Aí quem é que eu vou olhar? Eu vou olhar o exame de ferro para ver se eu estou com deficiência? Não, você vai olhar a ferritina, certo? É ela que é o estoque de ferro dentro do nosso sangue, então é ela que me diz se eu vou estar com deficiência ou não. Então o exame que eu vou olhar é a ferritina. Se meu VCM aqui der baixo, der abaixo aqui de 86, certo? Se ele der acima de 92, eu vou desconfiar de uma carência do ácido fólico, que é a B9, metilfolato, ou da B12. Deu abaixo de 86, eu vou desconfiar de quê? De anemia por deficiência de ferro. Então eu vou olhar a ferritina. E a ferritina, o ideal é que ela esteja no mínimo em 70. E muita gente está abaixo disso. Já que o HCM e o CHCM, eles costumam acompanhar o valor do VCM. Então, o mais importante da gente olhar aqui é o VCM, tá? Geralmente, HCM e CHCM vão seguir esse padrão aí do VCM. Que HCM é o peso da hemoglobina dentro da hemácia, já o CHCM é a concentração de hemoglobina que eu tenho dentro da hemácia, certo? Mas aí eles vão seguir geralmente o VCM. E para a gente analisar, para ver essa anemia, de fato, quando ela vem aparecer aqui, no caso de uma deficiência de ferro, quando essa anemia vem aparecer no hemograma, minha gente, é porque é uma anemia crônica, já é uma anemia de anos.
Porque até vir alterar a sua hemoglobina, seu hematócrito, sua hemácia, VCM, até vir alterar tudo isso aqui, primeiro, eu vou ter que ter baixado a ferritina. Vai ser a primeira que vai baixar, tá? Vai estar ali abaixo de 70, ferritina, reduz. Depois cai quem? A capacidade de saturação da transferrina. Depois cai a transferrina e só depois eu venho alterar aqui minha hemoglobina. Aí depois altero o hematócrito, VCM, HCM, tudo nessa ordem. Então isso me mostra uma anemia de anos. Quando eu conseguir diagnosticar uma anemia pelo hemograma, já é uma anemia de muito tempo. Então sempre fique de olho aqui, ó, a ferritina, que ela é a primeira que altera quando a gente tá com deficiência de ferro. Fica a dica aí pra vocês. Aí, Nise, o que é anemia microcítica, macrocítica? É em relação ao tamanho da hemácia, né? Que a gente vai ver pelo VCM. Anemia macro, ou seja, grande, é a anemia que a hemácia vai estar grandona. Então, geralmente é por deficiência de B9 ou de B12. Já a anemia microcítica, que é o que a hemácia fica assim pequenininha, então geralmente é por deficiência de ferro, tá? Pequenininha ferro, grandona, VCM alto, a gente já desconfia B9 e B12, VCM baixinho, a gente desconfia de ferro, falta de ferro, certo? E por que ela fica grande e me causa anemia, né? Porque o sangue simplesmente não consegue circular aqui dentro dos seus vasos, só por isso. Então eu falei aqui do valor da ferritina, né, que tem que estar no mínimo ali 70, o ideal ali de 70 a 100, 120, aí vai depender da sua capacidade de utilização do ferro, tá? Então o ideal é ferritina estar entre 70 e 120. Em relação a B12, o ideal é ali de 750 a 900. Tá de 500 para baixo, tá baixa, tá, B12. Pode olhar aqui que já vai ter alteração. Então é isso, gente. Em relação à série vermelha, não, ainda falta o RDW. Vamos ao RDW. O que é o RDW aqui, que é esse percentual aqui? Ele é uma medida da diferença do tamanho que existe entre as hemácias. Ou seja, eu tenho hemácia grande, hemácia pequena. Ele me diz a variabilidade, a variação do tamanho que eu tenho essas hemácias. É o RDW, ele vai ser o índice dessa variação aí. Tá? Você tem então, quando ele está elevado, esse RDW está elevado, eu tenho um grande número de hemácias de tamanhos diferentes circulando. Então, isso mostra hemácias com problemas na sua formação, que pode acontecer por deficiência de ferro ou da B12, já que elas, quando estão deficientes, alteram os tamanhos da hemácia. Mas uma coisa muito importante que o RDW mostra, que os estudos recentes têm mostrado, é que ele está relacionado a um maior quadro inflamatório, esse RDW. Quando ele está acima, igual ou acima a 13%. Aqui o valor ideal, abaixo de 13%. Aqui está ótimo, 12,4%. Então ele está relacionado, esse RDW, a um quadro inflamatório, aumento do estresse oxidativo e da disfunção endotelial, que são situações presentes em doenças cardiovasculares. E ele também tem sido relacionado como um prognóstico maior de mortalidade. Então o ideal é que esse RDW esteja sempre abaixo de 13%. Então, fizemos toda a análise agora sim da série vermelha, né? Que é essa parte do eritrograma. A gente vê se tem anemia, se não tem, hidratação, se está hidratado, se não está, enfim. Então, a gente vê nessa parte e agora a gente vai para a série branca, que é o leucograma. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se você está finalmente aprendendo sobre o seu hemograma, vendo coisas que você nunca viu e ninguém nunca comentou com você, queria pedir para você deixar a sua curtida, compartilhar aí com os seus grupos de WhatsApp, né, para a família toda ficar sabendo também. Afinal, todo mundo precisa saber dessas informações. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no meu canal e fique por dentro de todos os temas que eu trago aqui. Eu trago de exame, a parte de nutrição, tem tudo aqui no canal, que eu faço com muito carinho para vocês. Então vamos lá, vamos para o que vocês querem ver, a série branca. Vamos ver agora o nosso sistema imunológico. Então qual a primeira coisa que a gente tem que ver aqui em relação ao leucograma? Que ele tem que ser analisado, minha gente, de forma individual. É diferente aqui da série vermelha do eritrograma, que a gente olha de maneira mais geral. Aqui você tem que ver no leucograma a sua individualidade, porque ele tem a tendência de manter um certo padrão. As nossas células do sistema imune, elas fazem isso, elas mantêm um certo padrão que é diferente em cada pessoa, né? Porque o sistema imunológico de cada um foi formado de uma maneira diferente. Então é normal que cada um tenha o seu padrão, e o seu padrão é o que funciona para você. Então essa parte aqui da série branca, você tem que pegar os seus exames anteriores e sair comparando se os valores aqui que deram de resultado são próximos ou parecidos, que esse é o seu padrão, mesmo que ele não esteja dentro do valor ideal aqui, certo? Então olhe dessa maneira, de forma individual. Não vai olhar só aqui a referência e dizer, ah, tá bom, tá ruim. Você tem que olhar como um filme, tem que olhar todos os seus exames e ir comparando se ele vem mantendo o mesmo padrão.
Então, o que é que a gente tem que ficar atento? Em variações bruscas. Mesmo se essas variações não excederem aqui o valor máximo e mesmo se ela não ficar abaixo do valor mínimo do ideal. Por exemplo, vamos ao exemplo, os leucócitos aqui. Nós temos uma faixa de valor ideal aqui de 4.000 a 6.500, certo? Mas vamos supor que o seu padrão geralmente é 3.700. Você olhou seu exame lá, 3.700, 3.750, 3.800, está sempre nessa faixa. Seus exames anteriores, na comparação. Então, vamos supor, toda vez que você vê, tá lá dessa forma, e de repente, se você olhou o seu leucócito, né, você fez novamente o exame, e em vez de dar esse padrão de 3.700, 3.800, ele foi para 5.000. Tá dentro do valor ideal? Tá dentro do valor ideal, mas foi uma variação brusca dentro do seu padrão. Então, isso tem que ligar o alerta. Quando ele altera, mesmo estando dentro do limite aqui ideal, mas se ele alterou, tá diferente do padrão que você vem apresentando, aí é o momento de ligar o alerta. Então, vamos começar aqui pelos leucócitos, tá? Quando eles estão abaixo de 4.000 aqui, que é o valor, eles estão abaixo de 4.000, que ele pode mostrar várias coisas. Temos que ir por eliminação e análise dos sintomas, principalmente que essa pessoa está, né? Os análises dos sintomas que você está. Então, o estresse, minha gente, estresse não é só esse da mente, tá? Estresse é tudo que desequilibra nosso corpo, nosso sistema. Então, esse estresse crônico, ele pode ser causado por intoxicação de poluentes, como, por exemplo, metais pesados, plastificantes, tudo isso pode baixar os nossos leucócitos aqui, tá? O que mais que pode baixar? A dengue baixa leucócito, hepatite baixa leucócito, uso de corticoide baixa leucócito e quimioterapia também baixa os leucócitos. Então, quando estamos estressados, com a imunidade abalada, o estresse crônico, os leucócitos baixam. Por isso, você não deve fazer exame após fazer exercício físico. Porque depois do exercício físico, momentaneamente os leucócitos caem. Depois eles sobem, né? Porque o exercício físico ele primeiro baixa a nossa imunidade para depois aumentar. Mas se você fez exercício de manhã e foi fazer, você, sei lá, costuma ir fazer exercício 5 horas da manhã e foi fazer seu exame ali às 8, 7, 8. Então pode dar baixo leucócito por causa desse exercício que você fez antes do exame. Então não façam exercício físico antes de fazer o hemograma completo, certo? Já quando esse leucócito está alto, está acima aqui de 6.500, o que é que ele me mostra? Ele me mostra uma inflamação aguda, um estresse agudo. Então pode ser uma infecção viral aguda, uma lesão aguda. A gestação, ela também costuma aumentar os leucócitos, porque, minha gente, a gestação, ela é um evento imunológico, né? Nosso corpo está se preparando ali para não atacar aquelas novas células que estão surgindo daquele bebê. Então, é normal em mulheres grávidas o leucócito também dar um pouquinho mais alto, certo? Vimos o leucócito, agora nós vamos para os neutrófilos, que aqui no seu exame vai vir como aqui, ó, segmentados. A maioria dos exames vem com esse nome, segmentados, mas é em relação aos neutrófilos, certo? Que esse aqui que deu 53%. O ideal é aqui, ó, de 45% a 55%. Então, o que é que a gente vê nos neutrófilos? Eles devem vir de 45% a 55%. Eles baixos vão estar relacionados à anemia, se esse neutrófilo aqui, o segmentado, der abaixo de 45%. Ele pode estar relacionado à anemia, a uma gripe viral, à quimioterapia, doenças autoimunes. Também temos que ver em relação ao horário que a gente faz esse exame, já que a gente tem uma queda fisiológica ali no final da manhã, então a gente tem que sempre fazer esse exame de sangue antes, de preferência antes das 9 da manhã, porque sim, pode dar mais alterado aqui, pode dar mais baixo, devido ao horário do exame, certo? Já quando eles estão altos, assim como os leucócitos, eles podem indicar também inflamação ou infecção aguda, quando ele está aqui acima de 55%. Agora nós vamos aqui para os linfócitos, que é esse aqui, ó, linfócitos típicos, estão vendo? Deu 36%. O ideal é que ele esteja aqui de 25% a 35%, certo? Então, o que é que os linfócitos nos mostram? Quando eles estão baixos, aí sim, linfócito baixo, ele pode indicar um treino excessivo, não naquele dia, tá? É um estresse que está suprimindo a minha imunidade, então é um treinamento crônico, você vem treinando já há muito tempo de forma excessiva. E isso pode suprimir sua imunidade, então seus linfócitos podem baixar, ficar ali abaixo de 25%. Então quer dizer que eu estou treinando excessivamente, tem que ter cuidado com isso aí. Outra coisa também,
após uma infecção, por exemplo, no pós-Covid, é normal também encontrar esses linfócitos mais baixos. Se eu fizer um exame pós-Covid, também tem essa alteração, porque suprime nossa imunidade. E também nos casos de imunossupressão. Então, você consegue acompanhar, por exemplo, uma doença autoimune através dos linfócitos. Ver se ela está em remissão, quando eles param de ser tão baixos, ou uma autoimune que ainda nem foi diagnosticada, né? Será uma imunossupressão? Vamos olhar aquela vitamina D. Será que essa vitamina D está muito alta? Porque vitamina D é alta, né? Ali acima de 100, 90, 100, ela pode causar, sim, imunossupressão, suprimir seu sistema imunológico, então seus linfócitos vão baixar. Então a gente pode acompanhar tudo isso através dos linfócitos, tá? Sei lá, seu linfócito dá ali sempre 30, vamos dizer, que é de 25 a 35, tá sempre 30, 30, 30, 30, 30. De repente, deu 24, deu 20. Poxa, o que foi que aconteceu aqui? Então a gente já fica de olho. Será que é uma doença autoimune? Será que eu tô com imunossupressão? O que é que tá acontecendo? Então a gente consegue acompanhar tudo isso através dos linfócitos. E se você já tem a doença autoimune diagnosticada e você vê no seu examezinho de sangue aqui o linfócito subindo, então quer dizer que está funcionando o tratamento. Sua doença autoimune está entrando em remissão. A gente consegue ver tudo isso só pelos linfócitos. Não é maravilhoso? E quando o linfócito está alto, então isso me diz um processo que é um processo de criação de memória imunológica, ou seja, estou criando anticorpos. E quando muito altos, eles podem indicar alguns tipos de cânceres, tá? Mas se ele der um pouquinho mais alto, pode ser porque eu estou criando memória imunológica, né? Peguei a infecção ali e já estou criando anticorpos. Pode ser, por exemplo, depois de uma vacina, ele pode dar mais alto, tá? Que é a criação da memória imunológica. E se ele der bastante alto, pode indicar também alguns tipos de câncer. E nós temos também uma relação interessante para se fazer entre neutrófilos, que é aqui, né? Os segmentados, que eu falei para vocês, e os linfócitos. Como eu faço para saber se essa pessoa está inflamada, né? Porque aqui vai nos mostrar toda a parte intestinal, tá? Eu pego os neutrófilos, aqui, cadê? Neutrófilos, 53%, e vou dividir ele pelo valor dos linfócitos, que aqui deu 36. Então, aqui vai me dar 1,47. O que é que esse resultado me diz? O ideal é que ele esteja menor que 1,5. Então, aqui tá menor que 1,5. Então, tá ok. Se esse valor der maior que 1,5, o que é que ele vai me dizer? Que você está com inflamação de foco intestinal. Provavelmente. E pode ser por parasitose, ou seja, por verme, alguma verminose, ou pode ser por lesões no intestino através de alergias alimentares crônicas. Então, pode me mostrar uma alergia alimentar crônica ou que você está com parasitose. E como é que a gente vai diferenciar isso? A gente vai olhar agora os monócitos, os eosinófilos e os basófilos, que eles nos mostram o estado inflamatório do nosso intestino. Então, esses três aqui, ó, eosinófilos, basófilos e monócitos, vão me dar um diagnóstico de como está o meu intestino. Veja que interessante, como a gente consegue ver tanta coisa aqui. Os monócitos, minha gente, aqui, ó, monócitos, 6%, tá vendo? O ideal é de 3 a 8%. Então, tá dentro da referência, né? Mas, como eu disse, você sempre tem que ir analisando de acordo com os seus exames anteriores, fazer aquela comparaçãozinha, tá? Então, esse monócito, ele mostra como está a infecção crônica do meu intestino, que pode ser por presença de parasitose ou por disbiose. Quando ele está acima de 8%, aqui o ideal, quando esse valor está acima de 8%, ele mostra que tem uma inflamação lá no intestino. E se você tem eles elevados, tem esse valor elevado, né, acima desse 8%, ele mostra que tem uma inflamação no intestino, que você está pegando o que? O triptofano, que é o triptofano, e está fazendo o que com esse triptofano? Que ele é proveniente da dieta, tá? Aquele que a gente tem que comer pro bem-estar, lembra? Tem na banana, no chocolate, para você se sentir bem, que vai atuar no seu cérebro, enfim. Então ele tá pegando, se esse monócito tá alto, tá me mostrando o quê? Que esse intestino tá inflamado, certo? Então você tá pegando esse triptofano, que é proveniente da dieta, e ele é necessário para ser convertido em serotonina, que vai no cérebro, né? Atua como neurotransmissor que proporciona bem-estar, felicidade. E o que é que ele vai fazer se o intestino tá inflamado? Se o seu monócito tá elevado, tá acima de 8%. Então, quanto mais triptofano entrar, mais ele vai pegar esse triptofano e formar glutamato, que é outro neurotransmissor, só que ele é excitatório. Ele vai piorar os sintomas depressivos, vai piorar a sua ansiedade. Por quê? Existiu uma via alternativa à via da serotonina, que é a via da quironemia. E ela forma, ao invés de eu formar serotonina, eu vou formar glutamato, que ele tem um efeito contrário da serotonina no meu cérebro. Então, se eu olho no exame aqui que meu monócito deu acima de 8%, eu não vou dar triptofano para esse paciente.
né? Porque eles dizem, ah, mas quem tem depressão tem que tomar triptofano. Não, eu não posso dar, porque esse triptofano pode estar sendo convertido em glutamato e vai ter efeito contrário, vai piorar o quadro depressivo, vai piorar a ansiedade. Então eu consigo ver isso pelo exame de sangue, né? Antes de entrar com antidepressivo nesse paciente, você perguntar, você viu aqui, né? Monócito está acima de 8%. Aí você pergunta, você tá com sintoma depressivo, né? Tá se sentindo triste, como é que tá? Aí eu digo, sim, tô com alguns sintomas depressivos. Ou você se analisar, né? Porque aqui eu tô falando como se eu estivesse falando com um paciente, mas você se analisando. Se eu percebi que eu tô com sintomas depressivos, antes de tomar antidepressivo, de ir pra alguma coisa mais drástica, olha teu exame de sangue, olha teu monócito. Deu acima de 8%, seu intestino está inflamado. Vamos tratar logo esse intestino? Vamos fazer um tratamento, resetar esse intestino antes de começar com qualquer outro tipo de medicamento ou de ação? Porque começa por aqui, minha gente. Tudo começa por aqui, pelo intestino, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Então não adianta dar triptofano, se você tomar triptofano, se o seu monócito está acima de 8%, porque pode, no caso, fazer o efeito reverso, né? Piorar o seu quadro. Então cuidado com isso. E quando esse monócito está abaixo, aqui abaixo de 3%, ele me mostra infecções mais agudas, certo? Vamos agora para os eosinófilos, aqui ó, que deu 4%. E o ideal do eosinófilo é que ele seja até 1%. Então, o que é que está me mostrando aqui esse eosinófilo? Ele me mostra a presença de alergias ou parasitas, tá? Ele não é específico. Quando ele está acima de 1%, pode mostrar alergia imediata ou tardia. Eu não sei se essa alergia é aguda de agora ou se é uma alergia já que você já vem há muito tempo, uma alergia crônica. Então, ele não me mostra qual dos dois é. E ele também pode mostrar a presença de parasitose. Você pode estar com verminose. Tanto é que muita gente diz, ah, quer saber se está com verme? Olha o eosinófilo. Mas pode ser também, pode não ser parasitose e pode ser um quadro alérgico. E para a gente saber qual é a alergia, se é uma alergia que está acontecendo agora, aguda, ou se é uma alergia já crônica, antiga que você tem aí eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para os basófilos aqui, que deu 1%. E qual é o valor ideal do basófilo? Até 0,5%. Então, esse basófilo aqui tem que estar até 0,5%, tá? Aqui deu 1%. Então, tá, vou olhar lá. Aumentou o eosinófilo e aumentou o basófilo. Porque o basófilo, minha gente, ele responde à alergia imediata, alergia direta que está acontecendo agora. Por quê? O basófilo é mediado pela IgE, que me mostra essa alergia imediata. Já alergias tardias são mediadas por IgG ou por histamina. Então, quando ele está ali acima de 0,5%, ou seja, aqui está 1%, já está acima do valor ideal, eu sei que essa alergia está acontecendo agora. Ou pode ser parasitose, né? Então, tem que analisar aqui junto com o eosinófilo. Então, pode ser uma parasitose ou pode ser uma alergia que está acontecendo nesse momento, alergia imediata, certo? E o eosinófilo, minha gente, ele também não pode estar zerado, tá? Ele tem que estar até 1%. Mas se deu 0%, tô arrasando, né, Nisa? O meu eosinófilo, ó, 0%, chuchu, beleza. Não, você não está arrasando. Porque o eosinófilo aqui, se ele tiver 0%, o que é que ele vai me mostrar? Que as suas células de defesa estão saindo do seu intestino e indo para a sua pele. Então, isso quer dizer o quê? Que você pode estar tendo alguma alergia de pele, alguma dermatite, uma psoríase. Por quê? É para essas células estarem lá no seu intestino. Lembra que eu disse eosinófilo, basófilo e monócito? A gente vê como é que está o nosso intestino. Então, não é para dar 0, é para dar até 1%, tá? 0,5%, 1%, mas 0%, então eu não tenho eosinófilo lá no meu intestino, por quê? Ele está saindo do intestino e indo para a pele, porque eu estou tendo um quadro alérgico ali na minha pele. Então, pode observar se você não está com alguma dermatite, se der 0% aqui no seu eosinófilo, certo? Entendido isso aqui, essa parte do sistema imunológico, vamos para as plaquetas para finalizar. As plaquetas, minha gente, aqui o ideal é que ela fique de 250 mil a 300 mil, tá? Se ela der baixa, a plaqueta der abaixo de 250 mil, o que é que ela mostra? No caso aqui deu 214 mil, né? Pode ser uma intoxicação por metais pesados, por poluentes, pode ser também por doenças autoimunes, hemorragias crônicas, certo? Pode ser uma hemorragia que está ali crônica. Por exemplo, como é uma hemorragia crônica que eu não estou vendo aqui? Uma gastrite, uma úlcera que está lá no seu estômago, você não está vendo, você não consegue ver o sangue, mas está acontecendo. Você está perdendo sangue lá dentro de você sem sequer ver. Então, pode diminuir sim suas plaquetas, tá? Dengue também diminui plaqueta. Já quando ela está alta, a plaqueta acima aqui de 300 mil, ela me mostra hemorragias agudas, ou seja, você está perdendo sangue agora. Um exemplo, a menstruação, quando você está menstruada, né, que você está perdendo bastante sangue ali. Então, ela mostra hemorragias agudas e inflamação, tá? Na anemia crônica, minha gente, quando a plaqueta está baixa, se você viu aqui que está com anemia, né, hemoglobina, hematócrito baixou e o VCM baixou, no caso do ferro,
né? Então, ou seja, tô com anemia por deficiência de ferro. E minha plaqueta também está baixa. Se eu casar tudo isso, o que é que me mostra? Que essa anemia pode estar sendo causada por essa hemorragia crônica lá do sangramento interno. Como eu disse, gastrite, úlcera, você pode estar perdendo sangue ali nas fezes e não tá vendo. Então é uma hemorragia que está acontecendo lá no seu trato intestinal, quando tudo isso pulsa baixo, inclusive as plaquetas. Espero que vocês tenham entendido, tenham visto tudo que a gente consegue analisar com um simples hemograminha, né? Tudo que a gente consegue ver. Anotem aqui os valores ideais. Lembre-se sempre que essa parte do leucograma você tem que comparar você com você mesmo, tá? Diferentemente da série vermelha, que existe um padrão. Então, olhe seus exames anteriores, faça essa comparação, pegue seu exame e analise direitinho, porque não são todos os profissionais que vão analisar dessa forma para você. Primeira coisa, lembre-se de ver como estava o nível de hidratação, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.